Paz, galera, tudo bem? Estamos em mais um vídeo do nosso PG, que nós estamos falando sobre as parábolas ao longo desse mês, desse tempo. E você já tem sido ministrado pelas parábolas de Cristo. As parábolas de Cristo são histórias que Jesus conta para ilustrar algo, uma mensagem que ele quer trazer, uma mensagem central. E você bem sabe que ele trazia essas parábolas para que facilitasse a comunicação. Jesus sempre se preocupou em que as pessoas entendessem o que ele dizia. Por isso, ele ministrava ou ele falava uma palavra que deveria ser entendido por crianças, por mulheres, por homens, por pobres, por ricos. Então, ele usava dessa ferramenta, dessas parábolas, para que a sua mensagem fosse bem comunicada, bem entendida. E nós vamos falar hoje da parábola do juiz iníquo, ou da viúva e do juiz. Esse texto se encontra em Lucas 18, a partir do versículo 2. Diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse texto nos fala de uma senhora, uma viúva, que vinha recorrentemente falar com o juiz, porque ela tinha uma causa e ela precisava que o juiz atendesse essa causa e pudesse dar a justiça que ela tanto esperava e tanto precisava. Mas a Bíblia diz que o juiz era iníquo, ele não temia Deus e nem mesmo respeitava aos homens. Esse juiz era alguém que não tinha o temor de Deus dentro de si e não tinha, portanto, compromisso com a causa daquela mulher. Porque alguém que não teme a Deus é alguém que não respeita o seu próximo. E alguém que não respeita o seu próximo é alguém que não tem apreço nenhum por ninguém. E Jesus usa essa parábola do juiz iníquo justamente para fazer um paralelo entre o homem e Deus. O homem perverso é pecador, portanto afastado de Deus, ele não tem temor a Deus e também não tem respeito pelos homens. Entretanto, Deus é santo, Deus é puro e Deus é amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, totalmente diferente dos homens dessa terra, ele pensa diferente, ele age diferente e ele trata as nossas causas diferente de qualquer juiz dessa terra. E Jesus vai justamente usar essa parábola para trazer uma mensagem central. Esse texto, essa parábola, ela tem uma mensagem central e é justamente a que eu quero compartilhar com você. E a mensagem é: nós não devemos parar de insistir na oração. Nós precisamos permanecer firmes na oração. Quando eu digo permanecer firmes na oração, eu não digo só em relação a você frequentar os cultos de oração, ou vir na sexta-feira na chácara na oração, ou nas orações que são feitas pela manhã. Mas a questão aqui é muito mais sobre a fé que você tem na oração. Muitas vezes, porque o Senhor se demora, e o próprio texto diz que Deus às vezes se demora em responder. Porque Deus demora em responder alguns questionamentos, algumas indagações, algumas súplicas que nós fazemos a Ele. Nós deixamos que nossa fé se esfrie. E o cristão tem como base da sua vida a fé no Senhor. O que distingue nós do mundo é justamente que nós temos um Deus que pode nos atender. Nós temos um Deus que é um Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. A diferença dos outros deuses para o nosso Deus é que o nosso Deus tem ouvidos e ouve, tem boca e fala. O nosso Deus se aproxima de nós e nos escuta. E esse mesmo Deus está com os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Mas às vezes nós, pela insistência ou pela demora daquilo que nós precisamos, nós achamos que Deus se esqueceu, nós achamos que Deus não está mais pensando em nós. E esse pensamento é um perigo. Porque Jesus categoriza esse pensamento de você achar que Deus não vai mais responder a tua oração como falta de fé.
justamente por conta da demora, porque nós queremos as coisas agora, porque nós queremos as coisas imediatamente para o nosso deleite, justamente porque nós pedimos mal, como vai falar em Tiago, nós deixamos a nossa fé se esmurecer e nós cessamos a nossa oração. Talvez você esteja justamente nesse ponto, você orava por algo, você pedia algo a Deus, mas deixou que a sua fé se esfriasse, você deixou que a sua fé esmurecesse e parou de pedir a Deus coisas como cura, coisas como milagres na sua casa, coisas como restauração da sua família, coisas para você, algo que você pediu a Deus e você acha que Deus não vai mais atender. Mas nós precisamos ter a nossa fé firmada como aquela viúva que era insistente e mesmo diante de um juiz iníquo, insistiu. Nós também devemos insistir. Nisso consiste a fé do crente. E Jesus faz uma pergunta no final do texto dizendo: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E essa fé diz respeito não somente a crer em Cristo, mas essa fé diz respeito à insistência na oração. Nós precisamos insistir na oração. Nós precisamos insistir porque a nossa insistência diz que nós cremos que o nosso Deus vai nos atender. Porque a nossa insistência diz que nós cremos que o nosso Deus tem ouvidos, que nós cremos que o nosso Deus tem olhos, porque nós cremos que Ele é soberano. O tamanho da insistência é o tamanho da nossa fé. O tamanho da nossa crença, se você crê que Deus é poderoso para fazer algo impossível, é o tamanho da sua fé. Se a sua fé está esmurecida, porque a sua crença em Deus, é porque a sua fé e o entendimento da capacidade de Deus diminuiu. E se tem uma coisa que Deus odeia, é que nós duvidemos da sua capacidade, é que nós duvidemos do seu poder. Tem uma coisa que Deus odeia, é que nós não creiamos nele. Porque o Evangelho é sobre crer no poder de Deus, é sobre crer no Filho de Deus. Então, se você por acaso tem esmurecido a sua fé e tem deixado de insistir, a recomendação de Jesus é: insistam na oração, porque Deus não é como um juiz iníquo. Deus ouve e atende a nossa oração. Que você possa insistir nas suas súplicas, que você possa insistir na sua oração, que você possa fazer aquilo que diz em Mateus 7, batei, 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 e a porta vai se abrir. Então nós precisamos bater, nós precisamos insistir, nós precisamos nos apresentar diante de Deus em oração, mesmo que pareça que não vai acontecer, mas o nosso papel é deixar a fé ativa, a fé viva e a insistência. Nós precisamos ser chatos, você precisa ser chato na presença de Deus, como aquela viuvinha, que mesmo diante de um juiz iníquo, foi chata e insistente. Nós também precisamos ser chatos com Deus, porque Ele gosta disso. Ele gosta de saber que nós cremos nele, temos fé nele e insistimos com ele porque sabemos que no final ele vai vir ao nosso socorro.